Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Nossa aula de geografia hoje é domínios morfoclimáticos da Europa. Olha que coisa boa! No nono ano do ensino fundamental, a nossa aula 29, hein? Tem uma excelente aula que eu tentei, fiz uma coisa bem bonitinha para vocês. E estou mandando lembrança para os meus dois nono anos também. Beijos virtuais para meu nono ano A, nono ano B, da Escola Presidente Humberto Castelo Branco. Que vocês estavam reclamando que eu não dei nenhum oi para vocês. Oi, amores. Vamos lá? Preste atenção. Foi mal, esqueci do negocinho, gente. Vamos lá. Vamos lá? Europa. Europa, por convenção, é um dos 6 países continentes do mundo. Países não, continentes do mundo. Ela compreende a Península Ocidental da Euroásia. A Europa geralmente se divide da Ásia a leste pela divisória de águas dos montes Urais. O Rio Ural, o Mar Cáspio, o Caucásio e o Mar Negro a sudoeste. É muita coisa linda, cada coisa mais linda do que outra, gente. A Europa é tudo de bom. Vamos conhecer melhor as características naturais de um desses continentes. Trata-se da Europa, que fica localizada no hemisfério norte, como mostra as imagens a seguir. Dá uma olhada aí no slide, meus amores. Tá vendo esse logo vermelhinho? É a Europa. Tá vendo? Muito bem, ele tá aí centralizado aí. É o continente antigo, mais velho, né, que a gente fala, porque as 3 Américas é o continente Novo Mundo, e esse é o Velho Mundo. Está localizado na zona temperada do hemisfério norte, como eu falei antes, tá? Tem uma área de aproximadamente 1.500 km². É tanto zero ali que a gente se perde, tá? 115 milhões de quilômetros quadrados. A Europa possui diversas formas de relevo, como os tipos de climático e formações vegetais bem diferenciadas. Bora ver primeiro o relevo do continente europeu. Vocês estão percebendo aí o relevo? Essa parte ondulada aí tem muito verde. Tem, pô, pensa que não tem, mas a Europa tem sim, viu, gente? E principalmente são constituídos por montanhas e planícies. Isso. Ele não é um território plano, ele é de planícies e de montanhas, dobramentos modernos, tá? As montanhas são classificadas em 2 tipos de formações, as antigas e as recentes. Vocês prestarem atenção nesses slides aí, você tá vendo lá no fundinho, parte mais altas, cheia de gelo, e uma mais próxima dessa paisagem, os montes mais verdes, porque são os tipos de formações, tanto antiga como recente, quase na mesma paisagem, mas você sabe que são distantes uma das outras. Localização das formações antigas, gente, você está percebendo esse círculo aí que eu fiz? Bem lá no hemisfério norte, você está vendo centralização de formações antigas, são mais antigas mesmo, das rochas. Por quê? Porque nessas regiões, do norte a nordeste, predominam as formações cristalinas, por serem as mais antigas da era paleozoica, que ela está sujeita a mais tempo no processo erosivo, tá? Também são áreas geologicamente estáveis, não apresentam movimentação das placas tectônicas, além de ricas em jacida de carvão e de minerais metálicos, gente. Ela é muito rica, viu, gente? De carvão e minerais metálicos. Por não ter apresentação de placas tectônicas, também ela é muito rica em jazida. Só estou reformulando, repetindo novamente para vocês ficarem bem prestando atenção aí, tá bom? Outras formações, me ajudem porque essa palavra é muito complicada. A montanha de Gotthardhagen é a mais alta dos Alpes escandinavos que fazem parte dessas formações antigas. Presta atenção nesses slides aí, meus amores. Lá no fundo fica a montanha dessa aí, Gotthardhagen. Você presta atenção. Parte com nevada, outras partes com copas de árvores médias a altas. Vocês estão percebendo outra parte de como se fosse um tapete aveludado de verde, de gramas, mas é tudo floresta, tá bom, meus amores? Que vocês vão ver. Essa aí é das formações. Bom, a Europa, gente. Nessa Europa também tem países transcontinentais da Europa. O que são esses países transcontinentais? Por quê? Elas também têm uma porção do lado de cá, da Europa, como tem do lado de lá, da Ásia, chamados transcontinentais. Esses países europeus que têm seu território estendido por mais de um continente são eles: Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Chipre, Geórgia,
a Rússia e ainda a parte da Turquia. Todos eles têm uma porção territorial no continente asiático e outro na Europa, tá bom? E a porção centro-oriental, ela é encontrada uma fronteira natural entre esses dois, a Europa e a Ásia. Trata-se de um maciço antigo chamado Montes Urais. Tá ali centralizado, botei ali em vermelho. Preste atenção nesse slide aí, viu, gente? Como é que tá os Montes Urais, tá? Veja novamente os continentes que estão nos dois continentes, tanto na Europa como na Ásia. Cazaquistão, Armênia, Azerbaijão, Chipre, Geórgia, Rússia e a Turquia. Montes Urais, vê que coisa linda, gente. Um monte, toda a sua esplendor ali lá na frente, a primeira figura, a primeira paisagem, isso no inverno. Lá, numa estação menos invernal, mais primavera, tipo outono, veja como ele é, com todo o seu reinado verdinho, seu tapete verde. A coisa linda, a natureza é muito bela. Pontos mais altos na Europa, gente, temos sim. É uma área de pico mais alto, que se encontra no chamado nome de Monte Elbrus, tendo 5.683 metros de altitude e se localizando na fronteira entre a Geórgia e a Rússia. Tá, gente? Peço desculpa, mas eu estou lendo por causa dos metros da altitude e da fronteira que fica entre esses dois, Geórgia e a Rússia, que é um dos pontos mais frio e mais alto da Europa, chamado Monte Elbrus. Formações recentes, todas essas que eu falei são as formações antigas. As formações recentes são encontradas no centro-sul, que origina-se na área cenozoica. Foi pouco alterada pela erosão, tá, gente? O que está circulado ali, que a gente chama, que dá para ver no mapa, como se fosse uma bota, tá? Mas é uma península, uma parte aí dos países, é uma ilha, mas não está desconectada com o continente europeu. Tá tudo conectado, tá tudo interagindo. Viu, meus amores? Essas faz parte da formação recente. Lá no norte é as formações antigas, tá bom? Essa aqui é no centro-sul. Vulcões. Professora, vulcões na Europa existe sim. E tiveram vários. O Santorini fica na Grécia. O Etna, o Vesúvio e o Stromboli na Itália. Esses são os três, são muito bem conhecidos, porque quando o Etna explodiu, teve muita catástrofe, uma atrás da outra. O Etna também, o Vesúvio também, tá? Esses são os principais vulcões da Europa por serem mais perigosos, maiores. Quando ele entra assim a erupção, todo fica preocupado. Tá bom? Você dá uma olhada aí nesses dois slides, direitinho. Veja como ele reina ali no fundo da paisagem da primeira slide, primeira foto. E o segundo ali, toda a sua majestade. É lindo, mas tem o seu lado negativo. O único lado positivo é que quando as lavas descem, meus amores, você sabe que eles são muito férteis. Então ela vai deixar, por onde passar, vai deixar a terra mais fértil, bom para a agricultura. Porém, ela arrasta casa, pessoas, ela mata, né, gente? Infelizmente, essas lavas. Planícies europeias, elas estão localizadas onde? Predomina todo o continente europeu. Está localizada entre as bacias sedimentares que se estendem do Oceano Atlântico aos Montes Urais. Você está vendo uma seta aí e uma reta. São essa localização das planícies que predomina quase todo o continente europeu, tá bom? São das bacias sedimentares, das rochas sedimentares, né? Que vai do Atlântico aos Montes Urais, as planícies europeias. Gente, também temos as planícies fluviais. Por quê? Porque na porção centro-norte, que se propicia para a agricultura, por ser bastante férteis, também são encontradas planícies marinhas ao norte. Então, são planícies próximas aos oceanos, aos rios. Então, ela se torna uma área mais propícia para a agricultura, chamando uma terra mais fértil, tá bom? Tá bom, meus amores? Essas planícies fluviais se encontram na Europa, ao norte. Vamos lá para o clima continente europeu? Só frio? Não. Quando é quente, quando é frio também. Então vamos lá, meus amores, clima continente europeu. Vocês estão olhando aí no mapa os tipos dos climas, os lugares, tá?
Vocês verificam aí as cores. Nós temos o Oceano Atlântico, temos a maré, o Mediterrâneo, a maré Reagra, a Báltica, a maré Rodrigue-Louis e o Oceanu. Tá tudo em inglês, né, gente? A professora fala um pouquinho. Bom, como é o clima da Europeia? Ele é temperado, pois ele está localizado na zona temperada da Terra. Veja a localização dela, aí no planisfério. Então, portanto, tem como característica principal, ela vai apresentar as 4 estações bem definidas do ano. O inverno, o outono, a primavera e o verão. Bem nítido. No Brasil, não. Por ser um país com outros climas, a gente só percebe no nosso Brasil 2, percebia, porque estamos percebendo, estamos na primavera e você nota que o clima da primavera é diferenciado, a estação primavera é diferenciada do verão, onde as flores, os ipês estão muito mais floridos, estão muito mais novos, lindos, revigorados após o outono. Então, eu digo aqui no Brasil, a gente tem as 3 estações bem definidas, não tem só as 2 não. Mas aí na Europa não. A Europa ela apresenta as 4 estações muito bem colocadas, muito bem definidas, tá? Por ser o clima temperado, tá? E ela está totalmente na zona temperada da Terra. No oeste europeu, esse clima temperado é oceânico. Ele vai predominar a maior parte das zonas litorâneas, né? Próximo aos rios, aos mares. Então, as massas de ar que vem úmida, atinge o litoral, influencia no clima, distribui bem as chuvas ao longo do ano todo. Então, fica uma coisa bem definida e é um dos climas temperados, oceânicos, que vai trazer as massas de ar úmida, por isso que quando é frio mesmo. Quando é inverno, é bem invernal mesmo, tá? Dê uma olhada aí no mapa, novamente, vou deixar uns segundinhos para vocês verem e perceber, tá? Florestas. Saímos do clima, vamos para florestas. Bom, floresta temperada se diz decídua ou caducifólia. Eita, nome complicado. Caducifólia. Pois suas árvores ela perdem as folhas periodicamente no outono e no inverno. Uma vez que o inverno ele dura mais de cerca de 3 meses lá, então ele é bastante rigoroso e a água congela no solo. Portanto, cai as folhas, muda totalmente as folhas. A petúlias, olmos e o carvalhos são exemplos das espécies que pertencem à floresta temperada, tá, gente? Dê uma olhada nesses 2 flashes, desses 2 slides, fotografia do slide aí. Desculpa novamente. Vocês estão olhando? Belo, né? Tem um rio no meio, ali na segunda foto, com suas árvores lindas, a caducifólia, né? E aqui o florido do vermelho, parece um tapete, mas são árvores, tá? Médio portes, mostrando aí as folhagens vermelhas. Bom, volta para o clima aqui. Na porção do norte, que eu esqueci de dizer, gente, preste atenção. Ele é no litoral da Noruega, o clima é temperado oceânico, porque existe uma forte influência de uma corrente marítima que vem lá do México. Trata-se da corrente do Golfo, que ameniza o rigor dos invernos, sem que ela haja uma formação de gelo no mar. Então dá para navegar. Então ela vai amenizando, dá uma equilibrada esse tempero oceânico, porque vem essa corrente marítima quente lá do México. Entendeu? Não fica aquele tapete branquecido de gelo, não. Tá bom? Ao norte da Península Escandinava e da Islândia, desculpa, gente, predomina o clima subpolar, onde os invernos são muito rigorosos, gente. E o gelo cobre o solo por, no mínimo, 4 meses. Então fica aquela camada, você não vê crosta de terra, não vê. Você vê uma crosta de gelo, tá? É gelo mesmo, por ser subpolar, principalmente no norte da Escandinávia e na Islândia, tá bom? A vegetação. A vegetação europeia tem 2 tipos de vegetação, a taiga e a tundra. A taiga, ela tem essas árvores de copas maiores, bem lisas, bem esparsas na sua copa. A tundra é como se fosse aquele tapete veludado, um pouco menor, mas de diversas cores, a verde, a vermelha, a amarelada. São lindas esses 2 tipos de vegetação
e propício porque ela está se adaptando adequadamente bem para esse clima gelado que é a Europa, na parte do inverno, né? E também se adapta bem à parte do verão. A taiga, vamos ver a taiga primeiro. Ela é formação principalmente por coníferas, com os grandes pinheiros. Aqueles pinheiros que a gente vê muito nos filmes, que faz árvore de Natal, natural lá. Pronto. São chamados de taiga, porque são as plantas coníferas. Esses pinheiros são chamados de floresta de coníferas, ou de floresta boreal, que é outro nome também dado a ela, porque só é encontrado no hemisfério norte, não tem no sul. Tá certo, gente? Já a tundra, não. Ela precisa que ocorra o degelo para aparecer. Lembra? Os meses que não tem a temperada oceânica, não deixa aquela área menos gelado. Quando ela de gelo desaparece, aparece a tundra, que é uma vegetação herbácea. Em seu ciclo vegetativo, ele é breve, ele é rápido, dura poucos meses, brotam, florescem e frutificam, tá? Mas é super rápido. Mas deixa esse tapete maravilhoso, que é diferente da taiga, tá, gente? O clima europeu oriental e central vai predominar o temperado continental, que apresenta grande amplitude térmica, tendo invernos muito frios e verões bem quentes. De vez em quando a gente vê aí alguma reportagem de algumas mortes, infelizmente, quando as pessoas estão no verão muito quente. Problema respiratório, pessoas que moram em rua, que também acontece quando está um inverno muito frio. São congelados em ruas, morrem desse jeito, gente. É um lado muito horrível, quem não tem habitação nesses locais. Que aqui também acontece. Quando acontece o nosso inverno aqui no sul, que é uma das partes mais geladas, também, infelizmente, acontece, uma ou duas pessoas falecem no período de inverno. Porque quando é frio mesmo. Quando é verão, é quente mesmo, tá? Desculpa novamente, acho que estou precisando de um pouquinho d'água, mas só depois, quando terminar a aula. Florestas. A vegetação que surge nesse período, como a gente já viu, floresta boreal, que é a taiga, e a floresta temperada, que é a tundra, principalmente as estepes, onde as plantas herbáceas desenvolvem, são as plantas mais baixas, tá bom? As herbáceas. Dê uma olhada aí nos slides, a taiga e a temperada, que é a tundra. Esse tipo de clima de montanha, gente, só me faz me lembrar o clima de Gravatá, são lugares mais frios e gostosos. Se parece com os climas frio e subpolar, aparecendo na sua maioria das cadeias montanhosas da Europa. Então, as partes onde estão os dobramentos modernos, que são grandes montanhas, cobertas por gelos, são o clima de montanha. Muito frio e chegando até alguns lugares subpolar. Lembra? Aqueles períodos de menos 10 graus, por aí afora, até chegar ao menos 30 graus. E essa foi a nossa aula europeia, do continente europeu. O que a gente vai frisar agora, meus amores? O exercício de revisão. Para a gente não ficar aquela coisa que eu vi isso, eu vi aquilo. Não, né, prof? Então, bora lá, meus aluninhos. Vamos para o bem básico mesmo. A Europa, ele é um dos 6 continentes do planeta, tá? Ele é considerado um berço de civilização ocidental, por isso que ele é chamado de Velho Mundo. E ainda detém um grande poderio político e econômico. Qual dos países abaixo da letrinha A até a letrinha E não está localizado na Europa? Vamos saber? Vamos ver se você acerta essa daí, viu, gente? Letrinha A, Alemanha. Letrinha B, Estados Unidos. A letrinha C, França. Letrinha D, Itália. Ou a letrinha E, os Países Baixos. Qual desses países não faz parte dos países europeus? Vamos pensar um pouco. Alemanha, França, Itália, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Países Baixos, aqueles países complicados, depois separação. Acho que o único que está faltando aí, meus amores, Estados Unidos. Por quê? Por que os Estados Unidos? Ele não faz parte da Europa. Estados Unidos saíram o pessoal do Velho Mundo, foram povoar as Américas e ficaram principalmente na América do Norte. Por isso que é chamado de Estados Unidos do Norte, ou Estados Unidos, tá? Então, que não pertencem à Europa, desses 5 aí, é os Estados Unidos da América.
porque está no continente americano. Eles são do norte, nós somos americanos do sul. Beleza? Presta atenção. Vai esquecer? Não, né? Então vamos lá. Próxima. Aqui a gente está falando sobre o continente europeu. Ele é considerado um prolongamento da Ásia, ou seja, uma continuação do continente asiático, sendo comumente chamado de junto da Ásia a Euroásia, quando os dois, para falar uma parte aí dos dois, é Euroásia, tá? Europa com a Ásia. Essa característica territorial, ela combinou as questões políticas e econômicas, assim como a divisão política dos países localizados entre esses continentes, esses dois continentes, tá? Quais são os dois países que possuem seu território localizado tanto na Europa como na Ásia? Você sabe que tem países nesses dois, né? Vamos pensar um pouco. Será que a letrinha A Bélgica e a França? Será que a letrinha B, Espanha e Portugal, que são muito próximos, né? Será que a letrinha C, a Grécia e a Macedônia? Letrinha D, Turquia e a Rússia são próximas, prof? Ou será que a letrinha E, Tunísia e a Itália? Gente, país que estão nos dois países que estão nos dois continentes. Uma parte Europa, uma parte Ásia, que são chamados de Euroásia. Vamos pensar? Vou deixar aí. Não chutem não. Não chutem não, porque isso aí sempre tem. Em Olimpíada e coisa sempre aparece. É bom a gente olhar, ouvir jornal de vez em quando, para saber as coisas da atualidade. Vamos lá, meus amores, 9º ano, vai estar para o ensino médio, tem que estudar isso. É a Turquia e a Rússia, meus amores, que está nos dois continentes, a parte territorial deles, tá? Vamos para o próximo e último exercício de revisão. Bom, o continente europeu que a gente viu, lindo, clima, vegetação, tudo isso a gente viu, está localizado predominantemente na faixa temperada do planeta. Lembra? Aquela parte norte, ela é temperada, mesmo assim, por meio da influência de alguns elementos e fatores climáticos, tá? Possui diferentes tipos de clima. Qual é o tipo de clima desses 5 aqui, que não é encontrado na Europa? Vamos lá? Letrinha A, o equatorial. Letrinha B, o Mediterrâneo. Letrinha C, o polar, gente. Letrinha D, o frio de montanha. Ou letrinha E, temperado continental. Eu falei sobre esses climas todinho, que não é encontrado na Europa, só pode ser um, gente. O equatorial. Ele não é equatorial, ele é mediterrâneo, ele é polar, ele é frio da montanha, ele é temperado continental. E tem por ser temperado do planeta, ele tem todos esses climas aí, menos o equatorial. Tá bom, meus amores? Eu agradeço muito a presença de vocês, muito bom a presença de vocês aqui. Espero que gostem da nossa aula da Europa, que foi trabalhar clima. Se vocês viram os vários climas, Mediterrâneo, próximo ao mar, o polar, que é muito frio, frio da montanha, que é aquelas do monte, maravilhoso, e o temperado, que é a junção de equilíbrio dos dois, tanto frio como tanto quente. Tá bom, meus amores? Não esqueçam de revisar os 3 exercícios que eu passei aqui. Um sobre o clima, um sobre o continente, que tem países nos dois, da Eurásia, né? Da Ásia e da Europa. Tá aqui, eu já estou no segundo texto, só estou revisando para vocês não me esquecerem, tá? E o primeiro foi sobre o país que não está localizado na Europa. Lembra? Os Estados Unidos, mas a Alemanha, a França, a Itália, os Países Baixos, tudo isso faz parte do continente europeu. Não esqueçam, estudem, vocês vão longe, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, beijos virtuais.